Olá, turma. Bom dia a todos. Vamos prosseguir com a segunda parte da aula de LaTeX. Na aula de hoje, eu vou retomar alguns pontos, né? Que eu apresentei diversos pontos de forma macro na primeira aula, né? Fiz um apanhado geral do início até o final do nosso template. Bom, então nessa aula de hoje eu vou abordar alguns tópicos específicos e aprofundar um pouco em cada um deles. Bom, alguns detalhes aqui que vale a pena comentar é em relação a quem estiver utilizando o Overleaf ao invés do Text Studio. Essa aqui é a interface do Text Studio para quem ainda não instalou, né? Pode visualizar aqui na minha tela já de uma vez. Bom, quem está utilizando aqui o Overleaf, se quiser fazer um download de todos os documentos, arquivos e imagens que tiverem aqui, basta vir em menu e clicar nesse ícone do código-fonte, né, do source. Então, ou baixar simplesmente o PDF. Você pode clicar nesses ícones. Tem algumas opções também com sincronização com Dropbox, o Git, GitHub. Enfim, não vou entrar em todos os detalhes, obviamente não é um curso de Overleaf. Tá? Quem quiser depois, tiver alguma dúvida, quiser fazer algo com GitHub, Git, pode me procurar também. Bom, turma, então eu vou baixar aqui o código-fonte do nosso template. Bom, eu vou pegar esse código-fonte. Vou colar ele aqui, que depois eu vou disponibilizar essa pasta para vocês, certo? Vou fazer uma pasta aqui, um arquivo zip, né, com isso aqui tudo. E aí vou disponibilizar para vocês. Muito bem. Bom, então veja aqui, ó. Assim que vocês fizerem o download, vocês podem extrair, né, esse arquivo e vocês verão os arquivos que estão por padrão aqui no nosso template. Veja que eu coloquei o anexo aqui, né, um anexo aqui como PDF, só de exemplo. Você poderia ter colocado todos os anexos dentro de imagem. Eu só coloquei aqui justamente para mostrar para vocês que vocês poderiam deixar o anexo aqui. Ou não. Eu quero fazer uma pasta chamada anexos. Beleza. Aí você coloca o, o seu arquivo de anexo lá dentro e depois no texto você atualiza a localização. Podemos fazer isso aqui agora. Só que antes de fazer isso, né, eu só quero mostrar o padrão, como está, e como você faria para levar isso aqui para o Overleaf ou simplesmente abrir no Text Studio. Bom, para quem está utilizando o Text Studio, como eu falei, pode utilizar ambas as formas, né? Quem quiser abrir no Text Studio, basta dar 2 cliques aqui nesse text. Pronto, ele já abriu. E algumas características importantes que vocês têm que saber é que esse é o botãozinho de compilar e ver, né? A primeira vez que vocês executarem esse compilar e ver, ele vai compilar esse seu código, né? Vai transformar isso aqui em PDF. Então, para compilar, ele vai ter que baixar algumas coisas. Então, você vai ter que estar conectado também. O Mictech ele é um gerenciador de pacote, né? Então ele vai baixar diversos pacotes da internet. E aí talvez você tenha que ficar clicando OK, 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 ou marcar aquela opção. Aceitar tudo e só esperar que ele vai compilar e exibir aqui o PDF ao lado. Da mesma forma que o Overleaf faz aqui, né? Só que é interface gráfica, né, pessoal? Então cada um tem as suas particularidades. Bom, vale a pena ressaltar também
a questão dos ficheiros auxiliares, aqui que você limpa os ficheiros auxiliares. Para quem ainda não entendeu, quando eu cliquei aqui e limpar os arquivos auxiliares, os logs e arquivos auxiliares, é porque veja agora o que aconteceu aqui com o nosso template. Olha o tanto de arquivo que apareceu. Apareceu diversos outros arquivos depois que você compilou o seu documento, o seu main. Veja que anteriormente, né, aqui dentro tem poucos arquivos. São 3 arquivos, uma pasta. Dentro da pasta tem algumas imagens, ok, algumas fotos e tal. Agora, depois que eu compilo ele, por exemplo, no Tex ou no Overleaf, vão aparecer diversos outros arquivos. Muito bem, também não vou entrar em detalhes do que é cada um desses arquivos, porque não é um curso específico de Overleaf, ok, pessoal? É basicamente um curso para vocês entenderem o básico do nosso template, tá? Como vai utilizar o nosso template aqui usando alguns conceitos de LaTeX e dos softwares Overleaf e TextStudio. Bom, muito bem. Então, caso você queira limpar, né, os ficheiros auxiliares, basta vir aqui, abrir essa janelinha, dar OK. Aí, voltando aqui, ó, olha o que aconteceu. Alguns foram deletados, outros não. Tá bom? Então, fazendo isso aqui, eu recomendo que sempre quando for efetuar mudanças, por exemplo, no Bib, ou então a sua versão final, na hora que você for efetuar a versão final, sempre limpa os ficheiros auxiliares e manda, sempre faz essa limpeza e manda compilar novamente e verifique se está tudo certo, ok? É extremamente importante fazer essa compilação limpa, que eu gosto de chamar. Bom, como eu falei, tem diversas ferramentas aqui no Text Studio, né? Inclusive, se a gente abrir o nosso ponto .bib, nosso .bib está aqui, né? Vamos abrir ele com... acho que ele vai abrir direto no Text Studio, né? Não, ele está abrindo no outro. Eu vou abrir ele aqui por... Bom, olha só. Na hora de inserir uma nova referência, se você quiser fazer na mão, ele tem esses atalhos aqui. Por exemplo, recurso online. Se você quiser citar uma página da internet, né, bota a URL, a data, o título, né, o autor e o editor da página. Esses outros são opcionais, né, o OPT é tudo opcional. Né? Lembrando que esse opcional também vai depender das regras de cada instituição, obviamente, mas esse aqui é o padrão do Text Studio. Aí, se você quiser, ó, bibliografia, livro, tem aqui, novamente. O que vai ser opcional ou não vai depender também das regras, né, que você está seguindo. Bom, turma, eu tinha comentado também que você pode acessar o Google Scholar para obter o ponto .bib ou acessar outros sites ou diretamente no site da editora, às vezes tem o ponto .bib do artigo ou do livro, a referência daquele documento. Muito bem. Inclusive essa aqui foi a que a gente pegou, né? Direto da editora. Bom, vamos voltar aqui então. Então, eu vou pegar esse arquivo aqui
e vou levar ele lá para o Overleaf também, porque eu vou criar um projeto novo no Overleaf para mostrar para vocês como funciona. Bom, depois que vocês criaram a conta, né, a conta de cada um aí no Overleaf, você vai aqui em novo projeto, né, vai fazer um upload do seu projeto, vai selecionar um zip, que é esse zip nosso, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou renomear aqui só para ele aparecer com outro nome lá. Então pronto, ele já cria aqui um novo projeto, já começa a compilar e vai exibir o PDF logo depois da compilação. Muito bem. E aqui tem os seus arquivos. Como eu falei, lembra que no comecinho dessa aula aqui eu falei que você poderia mudar de local o, o seu anexo? Por exemplo, eu quero criar uma pasta anexo. Quero criar uma pasta anexo e eu quero deixar os meus arquivos de anexo lá dentro. Bom, então, o que você tem que fazer, basicamente, porque se você vier compilar aqui direto, ele não vai fazer isso automático, né? O que acontece? É que lá embaixo, lembrando que os arquivos auxiliares, né? Na hora que eu recompilar isso aqui mesmo, ele vai dar erro, né? Por isso que é importante você verificar os arquivos auxiliares, porque às vezes tem erro e ele acaba pegando do cache como se fosse um backup temporário de arquivo, e aí ele nem tem o trabalho de recompilar aquela parte. Então, veja que ela acabou mostrando e na verdade estava errado, né? Então a gente tem que alterar aqui, né? Anexos barra anexos barra eu vou limpar o cache, eu vou recompilar. E aí funcionou, ok? Você pode baixar o PDF, né, para dar uma conferida também quando depois que você realmente compilar para ver se tá ficando tudo certinho. Veja que deu um risco ali. Isso é comum acontecer, tá, pessoal? Porque isso aqui é uma interface gráfica na web, tá vendo? É, a biblioteca que gera isso aqui lá no Overleaf pode gerar, às vezes gera com alguns bugzinhos, tá? Então, para você ter certeza de como realmente ficou o PDF, o melhor é você baixar o PDF e realmente abrir no seu visualizador de PDF para ver se realmente ficou tudo certo, né? Ó, não tem aquele riscado aqui. Isso quem programa para web sabe que pode acontecer. Pode ser problema lá no servidor, pode ser algo momentâneo. Então, às vezes acontece. Lá no Texas Studio isso não vai acontecer, por quê? Por que não vai acontecer? Porque ele vai abrir o PDF aqui é, do direto da sua máquina. É um pouco diferente. Então é mais difícil acontecer esse tipo de erro. Mas é sempre bom, né? Mas aqui não vai acontecer essa visualização. É apenas um erro de visualização. Pode ser problema do Chrome, pode ser, ok? Entendeu? Pode ser problema do Chrome, pode ser algum plugin que eles estão utilizando. E aí, às vezes, acontece esses erros assim, quando você faz um anexo de um arquivo externo, por exemplo, um PDF, ou mesmo até uma figura, pode acontecer isso, ok?
Então, se aparecer alguma coisa bem maluca aqui no Overleaf, pode ser só um problema mesmo temporário no próprio servidor deles lá, tá? Como vocês podem ver aqui, o PDF está normal, ok? Anexo aqui está normal. Bom, mas para quem aí já está acostumado a desenvolver para web, sabe que sempre esses softwares assim de edição online, eles podem ter diversos problemas de acordo com as funções, o que está fazendo. Bom, seguindo aqui em frente então, né? Aqui no Overleaf, se você quiser fazer essa mesma alteração, né? Seria passar o PDF aqui, criar um novo arquivo, nova pasta, quer dizer, né? Anexos. Ou você pode criar até o seguinte, uma pasta para multimídia, aí dentro anexo, outra foto, outra imagem, outra vídeo, outra, enfim, você pode fazer a organização que você quiser. Só que lá na hora da chamada no texto, você tem que tornar tudo compatível, ok? Você pode fazer a estrutura de pasta que você desejar, mas tem que ficar organizado, né? Lá no text. Senão não vai achar nada, não vai compilar nada. Bom, então eu vou pegar daqui, ó. Ctrl X. Vamos jogar aqui para anexo. Esse aqui é o meu anexo. Eu venho aqui, vou recompilar, né? É sempre bom limpar os arquivos auxiliares. Dar uma recompilada. De novo. Opa, vamos fechar aqui. Fechar aqui. Reabrir, né? O nosso ponto text. Faltou a gente alterar, né? Ó, anexos barra anexos barra compilar. Agora vai. Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Aí sem aquele risco, né? O visualizador aqui é melhor que o do Overleaf. O visualizador de PDF, né? O visualizador de PDF é bem melhor. Bom, então vamos seguir então. Novamente, vocês podem fazer nos dois, né? Um dos dois ou nos dois, né? Aí fica a critério de cada um. Lembrando que quem for fazer no Word tem que ficar igual, tá? Tem que ficar igual o nosso template. Exatamente igual. Tem que ficar igual. Para a disciplina, lá em TCC2 aí é outra história. Na disciplina tem que ficar igual, ok? Quer fazer em Word? Pode fazer em Word, mas tem que ficar igual, tá bom? A formatação tem que ficar igual. Tudo que tem aqui tem que ter lá no Word também. Da mesma forma, os hiperlinks, todo hiperlink que tem aqui tem que ter lá. Esse hiperlink daqui para baixo tem que ter, daqui para cá tem que ter, tudo tem que ter. Tem exatamente, na disciplina, exatamente igual. Pode fazer lá sem problema, pode usar a programação lá em Visual, usando o Visual Basic, sei lá o que você vai usar, sem problema. Muito bem, turma. Então, vamos seguir. Aqui a gente mudou algumas coisinhas, né, da aula passada para essa. Então, justamente para a aula de hoje, então eu vou clicar aqui e vou ir para o local do PDF, né? Às vezes ele encontra, às vezes não encontra, né? Dependendo se for uma macro, ele pode não encontrar exatamente a posição. Bom, nesse caso aqui ele encontrou.
Então, turma, voltando agora à parte de citação. Na parte de citação, nós vamos comentar um pouco mais e um pouco mais a fundo nessa parte de citação, porque existem diversas outras tipos de citação que eu não abordei naquela primeira aula. Vamos em frente. Essa primeira citação, como eu falei, né, /cite online, quando você colocar o autor, né, o ID do autor que está lá no seu ponto .bib, né, lá no seu ponto .bib, vai ter o ID aqui, né, de cada referência no seu banco de dados de referência, né, isso aqui é como se fosse um banco de dados de referência. Lembrando que não é banco de dados da área de banco de dados, né, é só um termo genérico, né. Então, nós temos aqui os IDs, né, de cada referência, e são esses IDs que a gente passa dentro das chaves do /cite, do /cite online ou do APUD online. Eu vou comentar sobre esse APUD, né, com vocês. Mas um outro detalhe. Caso vocês queiram fazer uma citação onde aquela afirmação, aquela informação que está ali, ela foi provada, ou foi dita, ou foi abordada, foi analisada, enfim, em vários trabalhos comprovam aquilo dali que você, aquela informação que você acabou de fazer, ou aquelas afirmações que você acabou de fazer, então você pode colocar mais de um, né? Você pode colocar 2 ou mais trabalhos que concordam com aquela ideia ou com aquela informação. E esse tipo de citação é extremamente importante e muito bem vista, né? É um tipo de citação muito bem vista, porque significa que você teve o cuidado e o trabalho de procurar se outros trabalhos concordam com aquela ideia, se tem uma corrente de pesquisadores que adotam aquela ideia, que seguem aquela afirmação. Então é extremamente importante você colocar no seu documento esse tipo de citação que engloba mais de um, né, mais de um trabalho. Então isso é muito bom. Isso aqui é muito bom, muito bem visto. Agora, existe uma outra citação que no TCC tudo bem utilizar, mas lembrando que, por exemplo, em alguns artigos, isso não é muito legal fazer, isso não é bom, alguns nem permitem esse tipo de citação, que é a famosa citação de citação. Por exemplo, você tem vamos colocar aqui. Você tem acesso à referência X, a uma referência X, certo? Aí lá nessa referência X, em algum momento, esse autor ou esses autores fazem uma referência a um trabalho de um autor Y ou de autores, né? Um trabalho de vários autores, né? Vamos chamar aqui de referência Y, ref Y, né? Tá. Então, eu tô lendo esse artigo, né, ou esse livro, enfim, tô lendo aqui um documento, e esse documento está fazendo referência a outro documento de outros autores, ou até mesmo dos mesmos autores, só que de outro ano, de outro outro documento, é outro trabalho. E aí, vamos supor que eu só tenho acesso a esse aqui e não tenho acesso a este. Porém, eu gostaria de citar essa informação. Eu gostaria de citar, mas eu não tenho esse trabalho. Eu não tenho esse trabalho em mãos. Né? Eu não tenho esse documento em mãos. Seja porque ele é pago, questões de direito autoral, enfim. Então, você não tem essa verba nesse momento, ou sua universidade também não tem. Então, mas você gostaria de citar. Nesse caso, nós podemos usar o famoso APUD. Então, o APUD significa citado por, né? Citado por. Então, você pode fazer essa citação de citação. Então, entenderam? Vocês têm acesso a apenas esse trabalho e não têm acesso a esse trabalho Y, né? Essa referência Y. Então, quando você tem essa situação,
a única forma de você fazer isso, se você quiser citar, é o APUD. Lembrando que o ideal, né, o melhor é você ter o acesso à referência Y. Você ir lá, ler a referência Y e tirar suas próprias conclusões, certo? Não é aquele, não é evitar o famoso o outro disse do outro, do outro, do outro, senão fica não é exatamente pesquisa, né? É ficar fazendo isso em algum caso específico, até que tudo bem, mas não dá para ficar fazendo isso no trabalho inteiro, tá bom? Isso não é bem visto. De forma acadêmica, isso não é bem vista, pelo menos na área de exatas, não é muito bem visto esse APUD. Em algumas outras áreas é mais comum esse tipo de citação, tá? Aí é mais bem visto. Mas o que eu sei, o que eu entendo é que na nossa área de exatas, essa citação de citação, ela deve ser evitada ao máximo e você tentar ir lá na referência inicial, né? Lá na pesquisa inicial, ou seja, você achou interessante essa informação, você vai e lê também o Y, tenta arrumar alguma forma de obter esse trabalho, certo? Eu sei que às vezes é complicado, mas existem formas de tentar obter essa informação aí. E você tem que tentar buscar de alguma forma, né, legal, tal, mas tentar buscar esse trabalho, tá bom? Beleza, turma. Então eu vou apagar isso aqui, né? Isso foi só uma, uma ajuda visual para a explicação. Voltando aqui, né, na nossa citação de citação, né? Veja como é que fica. Então, a Haklai 2013 foi citado por Seranatini. Claro que não, né? Claro que isso não aconteceu, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, tá bom? É só um exemplo aleatório, tá? Essas citações aqui são todas aleatórias aqui, só para template mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui que Haklai foi citado por Seranatini. Então, você leu Seranatini, né? Você leu Seranatini e lá tava falando que ele citou Haklai, né? E dessa forma, você não teve acesso, né, ao do Haklai por algum motivo. E a única forma de fazer isso, caso você queira, é usando a PUD. Então, você pode colocar o sobrenome do autor fora do texto, né? Igual nessa de cima aqui, ó. Opa! Voltando aqui. Ah, igual essa daqui. Vamos lá no text, que é mais fácil de marcar isso aqui lá no. Cadê a. Ele não tem abrir o PDF, então que fica mais fácil. Bom, então eu quero. Isso aqui que eu queria marcar. Sim. Pronto. Então, veja. É, a citação, né, com o sobrenome dos autores fora, né, fora do que? Do texto. Fora do texto. E, né, aqui embaixo, né, nos dois APUDs aqui, a gente tem algo similar. Só que esse daqui é exatamente isso, né, com o nome dos autores, né, tanto o que foi referenciado e o que referenciou ele, né, o Seranat, que referenciou ele. Então, fora do texto.
E aqui não, ó, fazendo a citação com o sobrenome dentro do texto. Então, o Haklai, você está citando o Haklai, mas que na realidade quem citou ele foi citado por Seranatini, né? Então, vocês vão manter esse padrão, né, de APUD. Então, nosso template é esse padrão de APUD. A citação direta, a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui, né? Tem que ficar esperto com isso, né? Um ponto aqui, um ponto aqui. Então, a gente definiu isso, né? No nosso template, a gente modificou hoje, né? Ontem, na verdade, algumas regrinhas aqui, né? Que lembrando que essas regras elas podem ser alteradas de período para período. A gente está em construção ainda das nossas regras. Bom, então vocês vão manter esse padrão de citação, tá bom, turma? Para nossa disciplina aqui desse período, vocês vão seguir exatamente isso aqui. Bom, voltando lá no Overleaf, então para fazer isso, vocês vão fazer o /pud e /pud online. Lembrando que esse online não é nada de estar na internet, não, tá? É na linha, né? Quem traduziu aqui, quem botou esse nome aqui, provavelmente foi um brasileiro e aí ficou meio estranho mesmo esse APUD online, né? Aí ficou meio que confunde, mas tudo bem. Vocês vão separar o mais novo e o mais velho depois. Mais novo e mais velho. Que é obviamente, né? O mais velho que o mais velho que citou o mais novo. Não tem como o trabalho, né? Tudo bem, se for do mesmo ano, ainda pode acontecer, né? Um caso específico desse, mas obviamente um trabalho, né? Pode até acontecer, né, gente? Depende de quando você teve acesso, né? Talvez você teve acesso antes, mas acredito que é muito difícil acontecer esse tipo de coisa. Então, ou seja, o segundo que citou o primeiro, o segundo que citou o primeiro, tá? O segundo citou o primeiro, o segundo citou o primeiro. Então a gente vai manter este padrão, este período, tá bom? Ok, turma. Citação direta. Citação direta. Lembrar dos pontos aqui, né? Continua do mesmo jeito, né? Que eu mostrei na aula passada, né? Begin citação, fecha citação, depois do ponto barra cite, e aí tem um ponto final, tá? A gente optou por isso aqui também no nosso template. Veja que as seções, subseções, elas já vão ser construídas, né? Basta você, né, usar aquela questão do section, subsection. Isso aqui eu já comentei na aula passada, né? Tudo bem. Mas, então, turma, essa questão de citação, vocês também têm que ficar de olho depois lá na referência. Sempre tem que dar uma conferida, é óbvio, né? Que temos que conferir aqui, ó. Vamos lá. Depois que foi impresso, dá uma conferida para ver se está tudo certo, tá? De acordo com aquelas normas que a gente colocou lá, né? Dá uma conferida, né? Por quê? O que pode acontecer aqui? Na hora que você pegou do Google Maps, pode estar faltando alguma coisa. Do Google Maps, do Google Escola, pode estar faltando algum dado, tá bom? Ele não vai errar na construção disso aqui. O leite, ele não vai errar. O que pode estar errado aqui, na verdade, é a falta de dados lá no seu ponto .bib. Tá? Então você tem que conferir isso se os dados vieram de forma correta, tá bom?
Então é extremamente importante verificar, né, analisar as referências no final, né, dar uma conferida também se o hiperlink está funcionando e tal, mas isso aqui dificilmente vai falhar. Só falha quando realmente está faltando algum dado obrigatório e aí pode dar problema. Mas lembrando, se você for lá na editora da revista, dificilmente vai estar faltando, vai sobrar dados, né? Vai sobrar informação aqui, porque obviamente na editora da revista, né, se for uma boa editora, vai deixar o ponto .bib completo, né, com todos os dados, né, até ISBN, DOI, URL, tudo certinho, até o abstract, né, do trabalho como um dado aqui na referência, muito legal. Veja que só aparece o que o template manda aparecer, né, na norma que ele está seguindo. No caso da BNT, naquelas normas da BNT lá. Lembrando que não é a mais nova da BNT, né, aquela no caso de referência de 2002 que a gente está seguindo. Não confundam isso também, tá? Não é aquela norma de 2018, é aquela norma de 2002 que a gente segue. Tá? Bom, então, turma, novamente, né, ah, em relação ao Google Scholar, então quando você busca uma palavra-chave, né, aqui na busca, vocês têm que olhar se esse arquivo, se esse documento ele já foi citado, né, segundo o Google Scholar, né, quanto mais citação ele teve, provavelmente mais relevante ele é, né? E aqui embaixo a gente tem, né, nesse ícone, essas aspas aqui, tem o BibTeX do trabalho. É copiar e jogar para o nosso, né, para o nosso Bib. E aí, igual eu comentei, vocês podem customizar isso aqui. É a área de metadados, né? A área de metadados. Pode colocar um hífen aqui. Como é que estava aqui o nome mesmo? Então, você pode colocar, por exemplo, metadados, o ano, o autor e uma palavra-chave caso você queira, né, daquele trabalho. Aí você dá uma olhada no trabalho, acha uma palavra-chave aqui, vamos supor, sei lá, que está falando de VGI aqui. Você pode fazer uma construção desse tipo aqui, né? Você pode fazer uma construção desse tipo que na hora que você quiser citar, na hora que você começar a digitar metadados, tá vendo o que acontece? Então ele vai achar todos os arquivos referentes a metadata, a grande área metadados. Você pode colocar uma grande área, uma pequena área, o ano, nome do autor e uma palavra-chave no final. Então você pode fazer, ou depois fazer um outro programinha para buscar isso de uma forma melhor, tá? Do jeito que você quiser. Então, né, fica ao gosto de cada um, né? Como vai fazer, ou deixa padrão, né? Ou deixa padrão, deixa o que vem mesmo, deixa aquele ID que vem mesmo lá e, e pronto, né? Não precisa mexer com mais nada. Então, tá aqui, ó. É... Lembrando que às vezes você não consegue, né, achar determinados dados, né, em relação à referência.
novamente, dependendo. Deixa eu clicar nisso aqui, vamos. Dependendo do livro, né? Dependendo do livro, você pode encontrar uma bib melhor, mais completa do que o próprio Google conseguiu achar. Aí você usa o Google, né? Busca por palavra-chave, ok? E tem ferramentas, né, de bib, diversas ferramentas de bib, de BibTeX, que você mesmo pode gerar, né? Então, ó, BibTeX Editor, né, é uma das mais famosas. E aí você pode procurar no Google aí, tem um monte de sites que vocês, a BibTeX Editor de JavaScript, e tem um monte de coisas. Database de Bib. Você pode procurar algumas palavras-chave em relação ao nome do trabalho específico que você quer encontrar, né? Depois eu vou trazer alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais claro, né? Porém, quem quiser fazer, né, buscar as informações manualmente e digitar aqui, ele gera para você no final, né? Vai gerando aí o bib aqui para você, né? Lembrando que só tem que tomar cuidado que às vezes ele não coloca aqueles escapes, né, de caracteres especiais. Então, dependendo do caso, às vezes dá um bom trabalhinho. Aí tem que correr atrás para ver. Mas as grandes referências sempre vai ter em algum lugar já feito a referência dela, tá? Só é Google, né, pessoal? Aí é procurar no Google mesmo. É um trabalho, às vezes, um trabalho braçal mesmo, sem problema. Se alguém tiver alguma dúvida com alguma referência específica, pode também me procurar, pode mandar mensagem. Ó, professor, me ajuda aqui numa tal referência aqui que eu já pelejei, já tentei de tudo e se eu conseguir eu posso te ajudar. Não tem problema também. Se der algum problema aí numa referência, mas raramente isso vai acontecer, certo? Bom, turma, então, para essa aula de hoje aqui, né? Para essa aula de hoje sobre citação e referência, basicamente nós abordamos os principais pontos para vocês editarem o documento de vocês, ok? Então, depois nós vamos disponibilizar outras aulas, né? Passar do tempo, sobre os próximos itens aqui, né? Bom, então, finalizando essa segunda parte da aula sobre LaTeX. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.